Opa, aqui quem fala é o Eric e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Design na Cuca. Se você tá curtindo a frequência de vídeos e a qualidade dos vídeos, não esquece de deixar aquele like, pois é muito importante para ajudar aqui o canal. E isso também empolga pra gente escrever conteúdo, pesquisar e buscar outras coisas novas, tá bom? Então tá aí, ó, se inscreve aí no botão vermelho aqui embaixo e deixa aquele like já no vídeo. E vamos começar, que a gente vai falar hoje sobre os fundamentos do design. Vídeo rápido, direto, sem enrolação. Antes de você tentar imaginar o que seria um fundamento para o design, já quero que você fixe na sua cabeça aqui. Os fundamentos do design são a base de todos os meios visuais. Você encontra ele na arte, na internet e até mesmo nas tipografias. Tá, mas aí deve ficar a pergunta. Beleza, mas o que esses exemplos têm em comum? Simplesmente, alguns possuem alguns requisitos primordiais, como a linha, a forma, a textura e o equilíbrio, certo? A gente vai falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. Quando a gente olha esse tipo de elemento aqui, a gente não dá nada pra eles, né? Porque eles sozinhos parecem apenas, sei lá, você vê uma linha, vê um triângulo, vê um círculo e vê um quadrado. Eles sozinhos são apenas isso mesmo, mas quando a gente consegue juntar isso, é onde nasce a composição. E a partir da junção de todos esses elementos, é ali que você encontra o que realmente você visualiza e cria. Parece um pouco enrolado, principalmente se você não é artista ou não trabalha com arte ainda. Você olha e fala que não, cara, é só um triângulo, um quadrado, linha. Tipo, não tem nada de diferente. Mas a gente vai falar um pouco sobre todos eles agora, e aí você vai entender como que uma coisa conecta com a outra e como que a gente cria composições visuais a partir de elementos base e são fundamentos. Aí você vai entender realmente que quando você entender os fundamentos, você cria qualquer coisa. Eu vou começar com um dos elementos mais básicos de todos, a linha. É uma forma que conecta dois pontos ou até mais. Ela também pode ser grossa, pode ser fina, ela pode ser ondular, pode ser irregular. A linha, ela é mais fácil ser encontrada em coisas visuais como desenho, ilustração, alguns elementos gráficos e até mesmo para montar texturas ou patterns, né, os padrões ali de design. E é super normal você encontrar linhas no meio de composições visuais entre textos e elementos ou até mesmo para ajudar você a dividir ou organizar o conteúdo, né? E enfim, você ajuda a direcionar o olhar do espectador a partir do direcionamento que é possível fazer com a linha. E quando você vai trabalhar com linhas dentro da sua composição, o que você tem que entender sobre elas é que você precisa trabalhar como espessura, cor, a textura e o estilo dela, como que ela vai ser, se ela vai ter a ponta arredondada, a ponta quadrada, enfim. Então a partir desses requisitos é que você encontra a linha perfeita para o seu layout. Muitas vezes a gente não percebe ou nunca nem parou para pensar que as linhas elas fazem parte de tudo, né? Se a gente olha uma palavra, uma fonte que seja, se você visualizar, ela é formada por linhas, ou seja, linhas e formas simples que fazem o elemento principal. E com isso a gente consegue criar formas, né? E a gente vai entrar agora nesse segundo assunto, vamos falar sobre as formas. Uma forma é qualquer área bidimensional com um limite reconhecível, ou seja, círculos, quadrados e triângulos. Entenda que as formas elas também são divididas, elas têm ali suas separações, como geométricas e orgânicas. São as mais livres para você poder moldar, enfim, esse elemento muito louco. As formas elas são perfeitas para a gente comunicar uma ideia, né, de maneira visual, porque ela dá um peso e torna muito mais reconhecíveis, vamos dizer assim, os elementos que a gente quer passar. Graças às formas a gente consegue entender os sinais de trânsito, os símbolos e em grande medida a arte abstrata, né, aquelas artes muito loucas que a partir das formas, junção de formas, a gente consegue entender o propósito daquela composição, daquele estado visual que está querendo ser passado pra gente. Quando a gente fala de números, é impossível calcular a quantidade de elementos que a gente consegue criar a partir da junção de formas. E se você aprende a utilizar as formas de forma... Olha, as formas... Você aprende a usar as formas de forma separadas. Se você aprende a usar as formas de forma separada, elas te ajudam a organizar ou separar conteúdos, né? Te ajuda a criar ilustrações simples ou até mesmo deixa o seu trabalho muito mais interessante do que aquela tela vazia sem composição nenhuma. Se você começar a reparar em tudo agora, você vai encontrar essas formas que eu tô citando nesse vídeo como os fundamentos em tudo, né? Em tudo que você visualizar. Ele vai estar ali, seja o círculo, seja o quadrado, seja a linha, seja a forma, seja a textura, enfim... Ele existe, as formas estão em tudo. E a partir do momento que uma forma ela entra no estado de 3D, ela deixa de ser uma forma e se torna um objeto, que pode existir no mundo real ou apenas ali naquele nosso mundo simulado, né? Utilizando técnicas como luz, sombra e perspectiva, nada mais, nada menos que isso. E assim a gente consegue criar aquela ilusão de profundidade, né? Nessa imagem você pode entender
quando a gente fala em design bidimensional, os objetos eles dão um toque bem realista no trabalho, né? Dá uma olhada nessa bola. Se ela não fosse uma bola em 3D, que desse esse tom, né, 3D, que parece que a gente consegue pegar, ela seria apenas um círculo. E é por isso que é muito comum agora a gente encontrar o design minimalista com poucas tonificações, poucos pontos de luz ou de sombra, e isso transforma aquele objeto simples, né? Continua ali minimalista, mas ele traz uma sensação de 3D ao mesmo tempo, consegue captar? Quando a gente pensa em composição, né, o objetivo dos objetos, ele continua sendo o mesmo, que é ajudar na composição. Mas se você pega uma forma simples, ou ali um objeto que você separou e coloca apenas uma sombra, ele deixa de ser um objeto que está estampado ali como se estivesse num cartaz, e ele passa a ter profundidade, ele cria um campo como se a gente estivesse interagindo nossos textos, nossas imagens, junto com aquele universo 3D que o objeto tá me passando agora, porque ele tá conectado junto com a composição. E outra coisa que dá aquele peso gigantesco quando a gente pensa em composição, e a gente não percebe muitas vezes que isso faz parte dos fundamentos, é a textura. A textura pode ser branca, a textura pode ter relevo, pode não ter relevo, e ela não deixa de ser uma textura, entende? Então ela tá sempre ali, e pra gente às vezes é só uma fonte branca, mas se a gente levasse para uma gráfica, aquela fonte branca poderia se tornar, sei lá, uma textura de neve, porque a gente precisa mostrar isso na capa do livro. Então assim, continua com o mesmo objetivo, a forma se tornar um objeto, e esse objeto ele pode ter uma textura. Então a textura nada mais é do que a qualidade física, né, de uma superfície. E assim como os objetos 3D que passam aquela sensação de ele existir, da gente conseguir ter o contato, a textura também tenta passar através da imagem, através da composição, sentimentos que a gente conseguiria ver se a gente estivesse olhando, sei lá, uma capa com uma flor, uma capa com uma árvore, uma fonte utilizando, sei lá, casca de árvore como algo daquele tipo. Ou seja, esse tipo de textura gera na gente sentimentos, sensações de como aqueles objetos tivessem realmente aquela textura, não só ali no 3D da nossa imagem, né? Mas sim na vida real. Dependendo do que você colocar ali na sua imagem, você consegue passar a sensação que aquilo ali é liso, que aquilo ali é áspero, que aquilo ali é duro, ou até que seja macio, né? Os elementos que estão sendo demonstrados. O mais difícil é chegar no minimalismo. O designer que mais evolui, ele entende que o minimalismo, ele atende os requisitos, ele informa, ele entrega a real mensagem que a imagem está querendo passar. Mas quando a gente está começando, é muito normal utilizar texturas em tudo, porque a gente quer ver aquilo ali saindo, né? A gente quer colocar, sei lá, uma capa de livro, e eu quero que essa capa de livro tenha ali uma textura, sei lá, de madeira, de couro, de qualquer coisa que a gente imaginar. E isso é muito mais utilizado no início. Hoje em dia, eu falo mais assim, esse ano, 2021, o minimalismo ele ainda é algo bem forte, ele é bem atual, mas hoje existem muitas composições ali do minimalista, utilizando sombras em 3D, utilizando algumas texturas mais leves, então isso tá bem atual também, só tem que tomar cuidado porque textura é perigoso. Se você não sabe utilizar textura, vai ficar, um trabalho muito pesado, muito denso de ser consumido, e aí não fica legal, entendeu? Por isso que o minimalismo às vezes ganha muito mais, porque a pessoa não soube utilizar a textura certa. Em contrapartida, a gente chega no próximo assunto, que é pra gente fechar com chave de ouro, e a gente fala sobre o equilíbrio, né? Ou a composição, como é mais conhecido quando a gente vai tocar nos assuntos sobre, pô, e aí, essa composição tá legal? Pô, o equilíbrio dessa imagem tá legal? Bom, o equilíbrio ele é a distribuição do peso visual e pode ser afetado por muitas coisas, incluindo cor, tamanho e espaço em branco, né? Sim, o espaço, ele também faz parte da composição, que é a divisão e o distanciamento entre os elementos, que ajuda a gente a ter mais facilidade de entendimento ali do que a gente tá buscando visualizar com aquela imagem. E fica tranquilo, porque composição, no início, ela é muito difícil. Isso você vai entendendo com o tempo. Você vai se sentindo incomodado, sabe? O famoso que a gente chama o toque, né? Ah, eu tenho toque disso, eu tenho toque daquilo. Isso tudo influencia, lógico. Tem que tomar cuidado com o toque também, porque o toque ele também limita a gente bastante, né, a conseguir evoluir, mas ele é muito importante pra gente poder, enfim, entender a importância do equilíbrio, né? Quando a gente fala de equilíbrio, não tem como não falar sobre simetria e assimetria, né? Bom, os desenhos simétricos, eles são iguais ou parecidos dos dois lados, né? Do mesmo eixo, vamos dizer assim. Eles se equilibram porque cada lado pode se tornar idêntico até. E os desenhos assimétricos, né, a criação assimétrica ali,
Ela pode parecer algo que não tem muita conexão no primeiro momento, mas você entende e você consegue equilibrar ali a sua composição através da separação e da divisão assimétrica, né? Então, quando a gente fala de simetria, seriam dois pesos iguais, e quando a gente fala de assimetria, seria: esse é o meu peso 1, que eu quero que você chame a atenção, e esse aqui é meu peso suporte, vamos dizer assim. Muitos designers, na hora de criar, eles gostam de utilizar, e eu até indico você utilizar, a regra dos terços para principalmente entender a visão do olhar do seu usuário ali, né? E para você que não sabe o que seria a regra do terço, nada mais é do que um ponto focal da imagem que é colocado em cima de uma dessas linhas, né, criando um equilíbrio visual com o restante do espaço. E o que deixa mais atraente, né, a utilização da regra do terço, é que a gente sabe que, de acordo com alguns estudos, né, o olho humano ele segue naturalmente o caminho que vê ali do desenho, quando a gente coloca o desenho dentro dos terços ali, dentro da regra dos terços. Enfim, os fundamentos, né, do design vão muito além da peça final, né, pois o importante é você apreciar todos os detalhes que compõem cada composição. E o mais legal é que isso pode ser aplicado em praticamente qualquer tipo de projeto, né? Seja criando suas próprias peças ou simplesmente procurando maneira de melhorar os seus trabalhos. Com isso, a gente finaliza aqui um vídeo rápido, direto aí, sobre os fundamentos do design, para você entender que jossa é essa e o que é composto, né? Então, só para retomar, são formas, linhas, tamanho, textura e equilíbrio, né? Faz a gente ter toda ali uma composição visual atraente e que realmente chame a atenção da gente para poder montar algo. E quando a gente tá montando, sabendo que a gente tá dentro dos fundamentos, não tem erro, cara. Aí é tempo para você criar memória visual, né? Então você vai entender se precisa de elementos, se menos elementos é mais importante. E com isso ali você entendendo que utilizando todas essas formas você consegue chegar em qualquer objetivo, em qualquer qualidade final do seu trabalho. Então, espero que não tenha ficado tão complicado entender aí como que funciona, o que são os fundamentos do design, mas quando você entende que é simples, realmente é simples. Simples não é igual a fácil, mas é simples de entender, e aí quando você começa a prestar atenção, você vai melhorando cada dia mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, que agora ninguém mais vai falar que não sabe. Valeu!